Na continuação do trabalho que o professor Patrick McClure tem desenvolvido, vamos para este quinto momento, e eu quero interceder pelo querido, para que o Senhor te tome e te use. Pai querido, que as palavras do teu filho, que as palavras da boca do teu filho, e o meditar de seu coração, sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso, povo de Deus apoiando, diz... Amém. Amém. Obrigado. Boa noite. Agradeço a presença de vocês. Mais uma noite, mais um tempo na palavra de Deus. É bom saber que tem pessoas dispostas a sair, talvez chegando direto do trabalho, talvez depois de um dia difícil, e ouvir mais da palavra de Deus. Isso sempre anima aqueles que fazem de sua vida a pregação da palavra de Deus. Então eu agradeço a vocês. Eu peço que vocês abram em Efésios capítulo 2, que é onde nós estávamos ontem à noite. Se você estava aqui ontem à noite, você sabe que eu, embora tenha dado bastante prévias do que nós vamos falar hoje, nós deixamos a situação meio sombria, meio difícil, porque falamos sobre a nossa realidade sob o pecado. Nós estamos construindo em direção ao nosso tempo amanhã à noite, onde na celebração de 125 anos aqui da sua igreja, nós estamos falando sobre a ideia de construir uma cultura de aconselhamento bíblico, onde os membros aconselham uns aos outros, não apenas um grupo formalizado, que é uma coisa boa, mas que todos tenham isso no seu DNA espiritual. E para este fim, então, vocês que já participaram de quase todas as noites estão cansando de ouvir, mas a gente vai construir de novo. Nós falamos no sábado sobre o coração, porque Salomão falou para o seu filho, acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A boca fala do que está cheio o coração, como Jesus colocou. Nós então trabalhamos no domingo pela manhã, um assunto importantíssimo, imprescindível, totalmente necessário, que é a suficiência das Escrituras. Se a palavra de Deus, as palavras de Cristo não são suficientes, então nós não temos uma mensagem de boas novas, mas de fato temos as suficientes Escrituras para tudo o que precisamos em termos de vida e piedade, pois Deus deu a sua suficiente palavra, Ele exalou a sua palavra para a nossa doutrina, nossa repreensão, nossa correção, instrução e justiça, para que possamos ser perfeitos, completos e completamente habilitados para toda boa obra, porque fomos salvos para isto. Ontem à noite, ou domingo à noite, nós então falamos sobre a natureza do homem, olhando para alguns aspectos da criação do homem que estão sendo atacados hoje, aspectos importantes de como nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus, como esta imagem e semelhança tem os aspectos macho e fêmea, masculino e feminino, que foi assim que Ele nos criou. Todos esses aspectos fazem parte de como nós vamos ver a nós mesmos e a nossa sociedade, como nós interagimos. E aí, ontem à noite, para entendermos como a nossa natureza batalha com a depravação e fragilidade sob a maldição do pecado neste mundo, nós olhamos, usando o texto de Efésios 2, de 1 a 3, para falar sobre a condição, a nossa condição sob essa realidade do pecado. Paulo descreve com todas as letras que ele, falando aos Efésios, mas nós poderíamos aplicar a nós éramos mortos, espiritualmente falando, nós éramos por natureza filhos da ira, nós estávamos à disposição das nossas vontades e os nossos desejos da carne. Tudo isso deixa um cenário, até o versículo 3, muito sombrio, muito pesado, pois a acusação contra nós é pesada, não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Nós temos apenas um destino sem Deus. Nós vamos achar a porta larga e o caminho largo que vai direto à perdição. Mas graças a Deus, nós temos duas palavras que eu compartilhei com vocês ontem à noite. Duas palavras aqui nesse texto que mudam completamente a história. Talvez na sua versão diz todavia. Na versão nova Almeida atualizada diz, mas Deus. Mas Deus. Até o versículo 3, com apenas aquela primeira fala, quando ele diz, ele deu vida, o retrato é aquele retrato que acontece nas histórias, talvez num filme, talvez num livro, onde chegamos àquela cena onde tudo parece que está perdido. O herói está debaixo dos escombros de um prédio destruído. A batalha parece que está perdida. Parece que todo mundo que podia fazer uma diferença morreu no meio de uma cena. O cachorro parece que morreu, se for esse tipo de filme. E aí, de repente, depois de alguns segundos, talvez até minutos de suspense, uma música, talvez um violino bem triste. Do nada, o que acontece? Espera aí, aqueles escombros, aqueles destroços se mexeram. Espera aí, uma mão, e não é um zumbi, é a mão do herói. E de repente a música começa a subir e subir, e a gente sabe que agora a história vai mudar. Isso aqui não vai acabar mal, de fato vai haver uma virada. Não é assim que são as nossas histórias? Infelizmente, as nossas histórias são humanistas. É o homem de ferro que vence a morte, o Thanos. Infelizmente, as nossas histórias são humanistas, focadas em nós. Nós somos os heróis da história. E no século 21 está bem deprimente, até os heróis são terríveis. Até os heróis, você fala, isso é o herói? Imoral. Mentiroso, faz besteira. Mas aqui nós temos, mas Deus. Se eu planejasse isso, teria uma música que começaria a tocar. E de repente, aquele clima, peraí, mas Deus. Nós estávamos mortos, mas Deus. E nós vamos chegar no que ele fez, tá? E nós estávamos ali, filhos da natureza, por natureza, filhos da ira, mas Deus, fazendo somente o que vem da carne, da nossa disposição pecaminosa, da nossa depravação, da nossa fragilidade, mas Deus o quê? Vamos ler isso, vamos ver o que ele fez. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e nós, estando nós mortos em nossas transgressões, só para lembrar a situação, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas Deus, Ele fez muito, e eu poderia ler muitos outros textos. Nós vamos ficar aqui neste texto só por causa de tempo e de clareza, mas nós poderíamos passar por tantos lugares, porque a história onde a virada acontece não é apenas em um momento, mas em momentos diferentes.
da vinda de Cristo, o Verbo se fez carne e viveu, habitou, tabernaculou entre nós. O Verbo viveu aqui quase 30 anos ou 30 e tantos anos em quase anonimato, para então se mostrar, se revelar com um ministério de apenas uns 3 anos e meio, de revolucionar o pensamento religioso a respeito dele, o Messias. O momento todo da vida de Cristo culminou quando ele voluntariamente se entregou para o sacrifício na cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, e ele foi à cruz, sendo não só o sacrifício, mas também o sumo sacerdote, e também o véu que se rasgou. Ele adentrou o Santo dos Santos, não aqui na terra, mas na presença de Deus. Ele ancora as nossas almas com a esperança que é Ele que garante a nossa salvação. Mas Deus, não nos anima esta mensagem, mas Deus. Então vamos lá olhar para este texto passo a passo e ver o que Deus diz que Ele fez em Cristo Jesus aqui. Oremos primeiro. Bondoso Pai, nós agradecemos que o Senhor não deixou essa história pela metade. O Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor nunca nos deixou desamparados. Desde antes da fundação do mundo, este já era o seu plano. Mas nós passamos, Pai, por momentos sombrios, em vários momentos da história humana, e às vezes em vários momentos da nossa vida pessoal. E nós precisamos lembrar que a única solução para o nosso pecado, a nossa depravação e nossa fragilidade, a única solução está em Cristo Jesus, seu Santo Filho. Pedimos que nos ajude enquanto olhamos para este texto hoje. Abençoe a leitura e o estudo do seu texto, da sua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Veja o que Deus fez. Deus nos deu vida. Lembra? Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Que tipo de vida? Ele diz claramente que é uma vida juntamente com Cristo. É claro que Ele está falando sobre um aspecto espiritual. Nós estávamos mortos, falando de um momento passado, antes da salvação, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos andando por aí, vivos, em termos fisiológicos, em termos de consciência, em termos de vida como nós humanos descrevemos, mas mortos espiritualmente. Nenhum de nós nasce vivo espiritualmente. E agora Deus nos deu vida. Ele resolveu o problema que nós nunca alcançaríamos a Deus, porque morto não faz isto. Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos. Mas também tem um aspecto onde nós, vivendo ainda neste mundo, agora nós fomos de mortos vivos para vivos mortos. Leia lá em Romanos 6 como isso acontece, porque nós temos uma nova vida em Cristo, mas morremos para o pecado. Por que nós deveríamos nos escravizar à carne novamente, quando nós fomos mortos em Cristo para o pecado e agora ressuscitados para uma vida onde nós não deveríamos batalhar com a carne? Continuamos, mas não deveríamos. Nós entregamos a nós mesmos a escravidão do pecado quando nós damos os nossos membros para os desejos, as lascívias, as concupiscências da carne. Essa é a mensagem lá de Romanos capítulo 6. E quer seguir nesse caminho? O salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos no presente. Passado estávamos mortos. No presente estamos vivos, mas vivos espiritualmente no mundo amaldiçoado pelo pecado, sob esta realidade de um mundo amaldiçoado pelo pecado. Crente ainda adoece. Crente ainda envelhece. Crente ainda morre. Crente ainda luta com aqueles desejos, aquelas coisas da carne. É como se nós ainda tivéssemos uma memória muscular espiritual que ainda quer fazer as vontades antigas. E é isso que Deus está resgatando a cada momento. Se nós colocamos a nossa fé em Cristo, se nós acreditamos que é Ele que transforma. Eu quero lhes contar um segredo, não é segredo, mas talvez uma coisa nova. O aconselhamento bíblico não transforma pessoas por fazê-las criarem novos hábitos, novos comportamentos. Sim, nós falamos de dar tarefa, nós falamos de, sim, você deve adotar essa atitude ou deixar de fazer este comportamento. Sim, há orientações assim, mas nada disso muda o coração. A transformação espiritual sempre vem de Deus. E é isso que nós temos no momento presente, de vivermos a vida presente em Cristo, juntamente com Cristo, pelo poder da ressurreição atual. Mas também tem uma questão futura. Uma questão futura. Ele diz que nós estamos assentados em regiões celestiais com Cristo. Como assim? Eu estou assentado, eu estou em pé, vocês estão assentados em Belém do Pará. Como regiões celestiais com Cristo e em Cristo? Como é isso? Porque a ideia é que para Deus, tempo não é o que é para nós. Ele vê todas as coisas de um lado atemporal, onde Ele vive na eternidade. Na verdade, não tem uma eternidade passada para Deus. Eternidade é eternidade. Não existe uma eternidade futura para Deus. Esses elementos de passado e futuro são coisas que nós falamos porque nós estamos restritos ao tempo e espaço. Você quer uma mensagem muito parecida com ficção científica? Começa a pensar como Deus olha para o mundo sem tempo e espaço, que são regras que nós não conseguimos escapar. Mas Ele olha para isso e Ele diz, com todas as letras, da mesma forma que Ele diz lá em Romanos 8, que nós somos justificados, nós somos glorificados, que para nós é uma coisa futura, para Ele é uma realidade presente. Nós deveríamos alcançar a realidade que Deus já estabeleceu. É interessante isso, né? Nós estamos no momento onde nós estamos tentando nos desgarrar de um passado mortos espiritualmente e tentando alcançar um futuro onde teremos um corpo e uma vida sem o pecado presente de qualquer forma, glorificados. E essa tensão entre essas duas linhas é o que nós chamamos do presente. Nós estamos assentados em Cristo em regiões celestiais, porque para Deus isso não dá um nó na cabeça. Para nós, sim. Qual é a grande diferença entre o aconselhamento bíblico e qualquer forma de aconselhamento humano? Somente o aconselhamento bíblico ensina a verdade que Deus dá vida. Deus dá vida. Deixa eu lhes dar um exemplo. Se vocês lerem a literatura de Mark Shaw, e qualquer um desses nomes, autores que eu te der assim rapidinho, especialmente com nomes estrangeiros, depois, se vocês quiserem, falem comigo, eu passo essas informações sem problema. Mas o Mark Shaw, ele tem 2 livros em português, Intervenção Divina e O Coração do Vício. Ele trabalha há muitos anos com pessoas viciadas em substâncias e viciadas em outras coisas. E ele cita em seus livros e também nas palestras que eu já participei como tradutor,
que um programa, eu vou ser bem politicamente correto, não vou falar o nome, mas tem um programa muito conhecido, que é base para quase todos os programas para vícios de todos os tipos. Um programa gerou mais de 300 programas diferentes para vícios diferentes. E esse programa famoso com 12 passos, aí vocês já devem saber mais ou menos o que é, tem uma definição do vício que é assim, você pode consultar lá. É uma doença incurável, você vai ter para o resto da sua vida. É uma doença progressiva, porque ela piora, e é uma doença terminal. Essa definição não é uma definição esperançosa e não é uma definição para a vida. Você se identifica dentro daqueles passos como um viciado que sempre será viciado. Mas quando Paulo descreve a igreja em Corinto como as coisas eram, ele diz, assim eram alguns de vocês. Não, vocês são isso aqui, mas agora são isso aqui crentes. Não, não, não. Vocês eram assim, mas agora foram lavados, purificados, salvos. O aconselhamento bíblico, ou diga-se, a Bíblia ensina vida nova em Cristo. Ensina libertação da escravidão do pecado. Não uma escravidão mais amena. Uma escravidão mais confortável. Algemas mais legais. Não é isso. É vida. E vida em abundância. Vida em abundância mesmo em meio à fragilidade e o sofrimento da vida. Pessoas que sofrem conhecendo a Cristo e amando a Cristo, sofrem de formas admiráveis. Por quê? Porque tem uma vida que reflete essa verdade da nossa realidade em Cristo. É interessante porque essa definição de uma doença terminal, progressiva, incurável, parece muito pecado, não parece? Porque de fato o pecado é, humanamente falando, incurável, progressivo e é o que nos mata no final. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Morrer a gente morre, mas aquela morte final, aquela morte, a segunda morte, aquela morte eterna, nós não participaremos, porque a ira de Deus foi lançada sobre o seu Filho, e nós, pela graça, mediante a fé em Cristo, não temos que passar pela fúria de Deus contra o pecado. Eu quero falar rapidamente sobre a fé, porque existe fé por aí, que é uma fé que eu espero que sim, uma esperança que eu espero que aconteça. Mas a fé, nem a esperança da Bíblia são assim. Na Bíblia, a fé sempre tem um lastro, sempre tem um objeto. Nós temos fé na palavra de Deus, nós temos fé na pessoa de Jesus Cristo. Não é, tem que ter fé. Fé no quê? Não, fé que vai dar tudo certo. Como vai dar tudo certo? Gente, por favor, se você fala isso para alguém que está sofrendo, pare de falar isso. Porque sabe de uma coisa? Nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado. No sentido de Romanos 8, para o cristão, para aqueles que estão em Cristo, sim, vai dar certo, eternamente. Mas nós falamos isso aqui na terra de uma forma tão... É uma esperança barata, vai dar tudo certo. Você é Deus, por acaso, para saber o plano dele? Não, não dê esperança falsa, dê esperança verdadeira. Olha... Um exemplo, eu falando com uma mulher que pouco tempo depois se tornou viúva mesmo. O marido dela faleceu aos 54 anos de vida. E eu falei com todas as letras, olha, eu não sei o plano de Deus. Eu não sei se Ele vai restaurar o seu marido à saúde. Eu não sei o que Ele vai fazer. Mas a esperança não está no fato de que Ele possa sair desse leito, que Ele não saiu. Que ele possa acordar desse estado vegetativo que ele não acordou.
A minha esperança é que ele é uma pessoa salva em Cristo Jesus e quer Deus restaure ele a vida agora ou que ele leve-o para a glória, aí sim vai dar certo, porque ele está nas mãos de Deus. Isso é verdadeira esperança, isso é verdadeira fé. Fé nas pessoas, fé em qualquer coisa além de Deus e a palavra suficiente dele, sempre nos frustrará. Deus nos deu a vida, e no texto ele explica por que ele deu a vida. Agora é uma coisa maravilhosa, porque nós temos uma ideia do caráter e da essência de Deus, de quem Deus é. Eu não posso abrir todo o leque de Êxodo 34, versos 6 e 7, mas em outro momento, vá lá, leia o que Deus disse, porque é o primeiro momento na Bíblia onde Deus se revela, ele se descreve para o povo. Ele diz: o Senhor, Senhor, compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e de fidelidade, confiabilidade. Ele se descreveu como um Deus que ama, que se compadece, que é fiel à sua palavra, à sua aliança, que ele é tardio em irar-se. Ele falou isso no Antigo Testamento, onde parecia que ele estava irado em muitos momentos. Mas ele fala assim, ele não inocenta o culpado. Por quê? Porque com toda a compaixão, misericórdia, tudo que ele tem de qualidades, ele ainda é um Deus justo e santo que tem que resolver o pecado, e a única solução do pecado, qualquer pecado, é a destruição completa sob a ira de Deus. Sério, Patrick? Não tem outras opções, não? É por isso que Jesus Cristo é essencial à história. Porque em Cristo, Deus despejou a sua ira contra o pecado, e ele venceu o pecado e a morte. Imagina como se fosse um trem entrando pelas portas, vindo direto em nossa direção. Um trem tão largo que poderia pegar todos nós em uma leva só. E esse trem é a fúria de Deus contra o pecado, contra a desobediência, contra a injustiça, porque tudo isso é contrário à essência santa e justa de Deus. Mas em seu amor, em sua compaixão, em sua fidelidade à sua própria palavra, Jesus se interpôs como aquele perfeito sacrifício, sumo sacerdote, e ele se colocou, e aquele trem da fúria de Deus foi contra Jesus Cristo. E todos aqueles, agora imagina visualmente, o trem tem a largura desse prédio, mas Jesus Cristo defendeu aqui no meio, e todos que, pela graça mediante a fé, se colocam em Cristo, ele leva sobre si toda aquela fúria, e nós em Cristo não levamos. Uau! Quando vemos dessa forma a ira despejada de Deus, não é que, eu sou crente, então Deus não gasta a sua ira contra mim. Não, gastou sim, em Cristo. Não é uma salvação barata. Trazer mortos espiritualmente para a vida não é uma coisa que, estalo de dedo, e aconteceu. Exigiu a morte do Filho de Deus, que não mereceu uma coisa sequer. 2 Coríntios capítulo 5, ele o fez pecado por nós, para que nós tivéssemos a justiça de Deus em Cristo. Deus, então, aqui falando sobre Êxodo e aquelas qualidades de Deus, Deus, sendo rico em misericórdia, direto daquele texto, por causa do seu grande amor, compassivo, misericordioso, Deus, sendo assim, fez o quê? Ele fez isso, deu vida para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Cada vez
que ele fala em Cristo Jesus. Toda vez que ele diz isso, nós deveríamos lembrar que no capítulo 1 ele diz que o plano de Deus completo é de fazer convergir todas as coisas em Cristo. E é em Cristo que ele operou todas essas coisas. O plano para a nossa salvação demonstra e destaca a suprema riqueza da graça de Deus, a bondade de Deus para conosco. E essa ideia de que é em Cristo Jesus é justamente porque todo o plano sempre foi de fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Deus nos deu a vida. Por que nos deu a vida? Por causa do caráter dele. Sua misericórdia, seu amor, sua graça, a riqueza da sua graça em Cristo Jesus. Então temos a parte prática. A parte prática é que nós agora temos que fazer alguma coisa, viver de um certo jeito a partir desta nova realidade para nós. Qual é a grande diferença de aconselhamento verdadeiramente bíblico e qualquer outra forma de lidar com a vida? Qual é a grande diferença? A única solução de Deus. A diferença é Cristo. Sempre vai ser Cristo. Sempre vai ser Cristo. Somente Deus em Cristo nos salva. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. A minha leitura pessoal é que não só a graça, mas também a fé não vem de nós. Você lembra? Uma coisa espiritualmente morta tem fé em quê? Consciência de fé em quê? É um ato divino que nós, pela graça de Deus, podemos responder em fé aquilo que Ele diz. Deus pede essa responsabilidade nossa. Acredite na minha palavra. Eu já estou dando esta graça para você. Será que esses versículos dão alguma brecha para um ser humano sequer se salvar? Não. Não. Eu que busquei a Deus, eu que cheguei lá às portas do céu e fiz com que Deus me aceitasse. Tem gente que tem testemunho parecido com isso, mas não é verdade, gente. Se a salvação fosse algo que nós alcançássemos, Deus seria mentiroso. Não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Todos nós, como Francis Schaeffer diz, olha só a cena, todos nós somos como um homem cego, dentro de uma sala completamente escura, tateando naquele breu, procurando um gato preto que não existe. Desesperador, não é? Tateando no escuro, procurando um gato preto dentro de uma sala escura e o gato não existe. Esta é a possibilidade da salvação para nós. Não é possível, porque se fosse possível, nós teríamos como nos glorificar em vez de glorificar a Deus. Querem saber uma outra aplicação direta lá de Gálatas? Eu até falei disso ontem à noite. A nossa santificação também não é obra nossa. Sim, nós temos responsabilidade de fazer algumas coisas, temos comportamentos justos que temos que fazer, mas é Deus que nos santifica. É obra do Espírito Santo. Coisa que o aconselhamento bíblico vai sempre reconhecer. Deus é quem transforma. Mas Patrick, aí então a pessoa chega com um problema X. E você vai dizer, olha, isso só vai mudar se... Não, claro que tem passos, tem instrução. Essa pessoa precisa conhecer a Deus e o plano de Deus. E Deus usa a sua palavra, o poder do seu Espírito Santo para nos convencer. Para que acreditemos no plano de Deus. Mas a transformação, o que realmente nos altera, isso é coisa de Deus. Se fosse coisa nossa,
nós poderíamos nos glorificar. Pense só, se eu tivesse uma fórmula que eu poderia falar para vocês, olha, é tiro e queda, se você fizer os seguintes passos, você poderá superar a depressão, a ansiedade, a pornografia, qualquer tipo de coisa que talvez te aflige. Então, se eu tivesse como fazer isso, eu poderia fazer o marketing, sair no Instagram, ser um influencer, fazer essas coisas. E aí as pessoas fazendo, olha só, dá resultado. Quem iria ser glorificado? Patrick. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque a transformação e o aconselhamento só lhe deu glória. É só Deus que recebe a glória. Porque é Ele que está fazendo a transformação. É Ele que muda, Ele que altera. Somente Ele nos capacita. Porque nós somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras. Sabe quando Ele decidiu que nós faríamos isso? De antemão. Ele já planejou isso. As boas obras são para os salvos. Pelo poder do Espírito Santo, pela fé em Cristo Jesus. As boas obras são resultado de fé em Deus. Resultado de fé em Deus. Nós não podemos alcançar o que Deus quer, a conformidade à imagem e semelhança do seu Filho, pelo nosso próprio esforço. Ó Gálatas insensatos! Paulo pegou no pé e feio quando ele falou assim, não é possível. Porque Deus nos deu vida. Ele deu esta vida porque Ele nos ama, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é Deus. E Ele tem um plano que, desde antes da fundação do mundo, para fazer todas as coisas convergir em Cristo. E nisso então, nós estávamos mortos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós andávamos de acordo com os nossos desejos, impulsos da carne. Mas Deus, em Cristo Jesus, mudou completamente a nossa história. E Ele pode mudar a história de qualquer pessoa aqui, neste salão, independentemente do que você esteja sofrendo neste exato momento. E se a gente acredita nisso, nós que acreditamos nisso, devemos amparar aqueles que lutam, que sofrem, que lidam com as circunstâncias da vida pelo esforço da carne, porque é inútil fazer isso. É inútil fazer isso. Não é maravilhoso que Deus inseriu na história da humanidade, mas Deus, a única solução de Deus para o pecado é Cristo Jesus, o nosso todo e suficiente Salvador. A Ele seja toda a glória. Amém. Bondoso Pai, nós agradecemos, porque o Senhor não nos deixou simplesmente de lado. O Senhor, se trabalhasse como tantos deuses por aí, teria se zangado, teria nos descartado, talvez começado de novo, mas o Senhor tinha um plano desde antes da fundação do mundo, de que seu Filho, perfeito, sem pecado, seria para nós, sumo sacerdote, sacrifício, âncora da alma, tudo o que precisamos. Este mundo tem muita coisa, e oferece muito do que nós queremos, mas este mundo não tem nada que precisamos, porque só precisamos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a pensar e cogitar nestas verdades, quando as tempestades da vida vêm e nos alicerçamos na palavra de Deus em Cristo, para superar e lidar e resistir às tempestades da alma. E ao Senhor damos toda a glória. Amém.